do 2º Exército já sitiaram o estado da Guanabara. Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. E neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras. Mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é render, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Mas os militares, eles fizeram isso só por maldade, só por qual motivo eles fizeram isso? Então, é boa essa pergunta. É boa pra gente poder entender que a questão que está por trás das ações políticas, seja elas qual forem, é sempre um projeto político-econômico. Isso é importante a gente entender quando discute política. É um projeto político-econômico. Naquele momento do golpe de 64, período pré-golpe de 1964, o que você tinha eram duas propostas bastante concretas de como conduzir a política e a economia no Brasil. Você tinha a proposta do João Goulart. O João Goulart tinha seu pensamento, a sua ideologia muito próxima daquele pensamento mais hegemônico que saiu da Segunda Guerra Mundial, que era a construção de um Estado democrático de direito. Que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. João Goulart propunha o quê? Aumento real do salário mínimo, fim da remessa de lucros para o exterior, ampliação da assistência à população através dos mecanismos que atendessem às necessidades básicas da população. Ele propunha a reforma agrária, reforma estudantil, valorização da indústria nacional, que era a forma de pensar o crescimento do Brasil para o grupo de apoio dele. Ele pensava assim, olha, o pobre vai receber mais, vai ter um salário melhor. O que ele vai fazer com esse salário? Imediatamente ele vai lá na venda, ele vai no mercado e ele vai comprar coisa. A partir que ele compra coisa no mercado, tem mais gente comprando, o mercado começa a vender mais. Então começa a comprar mais da indústria. A indústria começa a ter que produzir mais. Então ela compra mais do setor primário, que é de onde ela transforma, né, a matéria-prima em produto para vender. Tem que comprar mais do setor de base. E aí, o setor de base, a indústria, o comércio,
tem que contratar mais gente. Se contratar mais gente, vai ter mais gente comprando do mercado e você cria um círculo virtuoso aí que faz a economia crescer. Essa era a ideia de João Goulart. Isso era a proposta clara dele. Nesse momento aparece uma outra proposta, que é a proposta liberal encabeçada pelos militares. O que os militares propunham? Eles debatiam com essa ideia da seguinte forma: falaram assim, vocês estão querendo distribuir uma riqueza que não existe. Então, a gente primeiro precisa construir essa riqueza para depois distribuir. O que eles falavam, a gente primeiro precisa crescer o bolo para depois fazer a divisão desse bolo, né? O que a gente sabe que no campo político, o que eles propunham? Eles falavam assim, olha, minha proposta política é o seguinte: vamos acabar com a oposição a essa forma de pensar. Todo mundo que é contra o pensamento liberal, a gente vai prender, a gente vai banir do Brasil, proibir as manifestações populares, minimizar a oposição a esse pensamento, intervir nos sindicatos, nós vamos fechar o Congresso Nacional, vamos acabar com os partidos e vamos deixar existir só 2 partidos. Um a favor do governo, que vai se chamar Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e outro que vai ser uma oposição consentida, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB, que depois virou PNB. Eles fizeram essa proposta, falaram, a gente vai proibir a eleição direta para presidente, proibir a eleição direta para governador e para prefeitos das capitais. Então a gente vai conseguir politicamente dominar e dar uma tranquilidade para o processo aqui dentro. Isso no campo político. No campo econômico, a gente vai fazer o seguinte. A proposta econômica dos militares estava baseada nesse crescimento do bolo, ou seja, em um aumento da poupança interna através da concentração da riqueza nas mãos de uma pequena elite. Eles justificavam suas teorias com o argumento de que, se aumentassem o poder aquisitivo dos pobres, esses pobres correriam para o consumo, aumentando a circulação de moeda, gerando inflação. Quanto maior a procura, menor é a oferta, e isso pressiona os preços para cima. Assim, eles entendiam que, se concentrando a riqueza nas mãos dos ricos, esses ricos aplicariam dinheiro no mercado financeiro e não no consumo, gerando dessa forma poupança, que, por sua vez, permitiria o financiamento da produção. Com uma poupança maior, o Brasil teria também mais acesso a capitais estrangeiros. É essa tese que justifica a ação repressora dos militares sobre os movimentos sociais e sindicais. Para quê? Para impedir a reivindicação por aumento salarial e melhoria nas condições de vida da população. Em resumo, a gente pode dizer que a proposta econômica dos militares estava assentada em 4 pontos básicos. Primeiro, arroxo salarial. Arroxo salarial para impedir o consumo exagerado e para incentivar a contratação de mão de obra e atrair empresas estrangeiras. Segundo, incentivo à produção industrial a partir de grandes projetos nacionais, com financiamento do governo e com aporte de empréstimos estrangeiros. Três, fortalecimento da poupança interna a partir de endividamento externo, já que no mundo, naquele momento, existia uma grande oferta de recursos a baixo custo. Milhões de dólares serão investidos no Brasil pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano no decorrer de 68 em projetos de estradas de rodagem, de energia elétrica, de armazenamento, de apoio à produção agrícola. Quarto ponto, a concentração de riqueza nas mãos daqueles que poderiam gerar poupança.
Então, o que estava em jogo nesse momento era como aplicar a capacidade de investimento do Estado na elite, capaz de gerar poupança, ou no trabalhador, capaz de gerar demanda. Sua proposta era essa, de grande repressão política e uma política extremamente liberal aplicada à economia, completamente diferente da proposta do João Goulart. Naquele momento você tinha duas propostas, então. O João Goulart foi atrás de apoio para sua proposta. O João Goulart foi procurar apoio onde? Foi no sindicato, nos movimentos populares, nos partidos democráticos, nacionais, nas forças de esquerda do país. Os militares foram procurar apoio onde? Nos Estados Unidos, no grande capital internacional, na burguesia nacional, nos partidos conservadores aqui de dentro, tentaram cooptar a imprensa para esse projeto, e a classe média. E eles conquistaram a classe média inventando um discurso do medo do comunismo. E a classe média ela é muito suscetível a esse discurso, ela vai para a rua. Uma marcha enorme, promovida pela Liga das Senhoras Católicas aqui de Santana, juntou lá 1 milhão de pessoas fazendo a marcha com Deus pela família, contra o comunismo, e saíram às ruas lá, apoiando, né, a proposta dos militares. Então havia duas propostas colocadas para quem, na verdade? Para a elite nacional, né? Para quem tinha grana. Então, essas duas propostas, qual que vocês apoiam? A elite nacional apoiou a proposta dos militares, por isso eles entraram. Então assim, tem maldade dos militares? Não tem maldade. A bondade e a maldade não são elementos do discurso político, sabe? Não está aí a questão. Então, essas duas propostas, qual que vocês apoiam? A elite nacional apoiou a proposta dos militares, por isso eles entraram.